Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no vídeo 292. Epa, esse vídeo, pode parar, vídeo. Parece que está obsidiado. Então, nós vamos iniciar novamente aqui no... Esse vídeo é de número 292. Então, nós vamos voltar no princípio assim, do período terciário. Então, período terciário, ele é a questão de número 33, que seria o versículo, né? Mas período, versículo, né? Versículo 33 e o versículo 34, mas vamos também assim, período 33, período 34 e por aí em diante. O importante é o estudo. Então, você observou que esses dias nós ficamos um pouquinho afastados, né? Mas não é, sabe? É que eu fiquei internado no Hospital Psiquiátrico Gedor Silveira. E o pior é que eu tenho tanto amigo lá e que assinaram a minha internação. Agora para você ver, amigos. Vó, eu tô brincando, vó. Eu tô brincando, as pessoas não são assim tão boba como a senhora, não. Só acha que as pessoas vão acreditar? Vão? Mas por quê? Por causa dessa cara minha? Ah, mas as pessoas já sabem, né, vó? Com quem tá lidando. Diga com quem tu anda, que direis quem tu és. Né? Só sabe muito bem quem disse isso. Né? Então, elas sabem com quem elas estão lidando. Olha só a loucura. Ah, bem do Gedor Silveira mesmo. Mas por motivos pessoais, né? Nada além. Então, no período terciário, eu acredito que Fernando já até fez comentário a respeito, mas de acordo com o que eu estava assistindo o vídeo, eu confesso que eu não gostei do período do vídeo que Fernando fez. Credo, parece que foi um robótico, parece que um robô, né? Parecia que estava com pau engastalhado na garganta, né? Não dá satisfação, não diz para ninguém quanto que é 1 mais 1. Só vai falando assim e pronto. Falei, gente, mas que absurdo. E diz que é um ser evoluído. Agora imagine se fosse um atrasado. Então nós vamos voltar na questão de número 33. Então, com o período terciário, nova ordem de coisas começa para a Terra. O estado da superfície muda completamente de aspecto. Então, nós temos que entender que no período terciário, o estado, o período, né, começa, o estado da superfície muda completamente aspecto, diferente do secundário, diferente de outros períodos geológicos, né? E você pode pensar assim, Luiz, mas espírita não precisa ler essas coisas. Gente, eu posso dizer a você que a doutrina toda, ela nos leva a uma compenetração tão grande com a natureza de Deus, que eu vou dizer uma coisa a você com todo respeito.
Quem não possui, mínimo que seja, conhecimento da justiça divina, das leis de Deus, da natureza do Criador, ele não pode se dizer que é um seguidor do Criador. Porque no pórtico de Delfos estava escrito, né? Aquilo ali foi tudo mediunizado pelas pitonisas e, obviamente, ali se materializou, mas como Sócrates teve a oportunidade de visualizar, primeiro que todo mundo, ele saiu propagando, conhece-te a ti mesmo. Por isso atribuem-se esse termo a Sócrates, mas esse termo não é de Sócrates. Ele apenas foi um propagador, né? Propagou. Então, como conhecer? Como você pode dizer que conhece Deus se na íntegra você não conhece Deus? Você pode pensar que eu estou aqui embromando, mas eu não estou. Porque eu não sei se você conhece a tabela periódica dos elementos os quais a Terra é constituída. Mas não existe só uma tabela periódica a qual a Terra é constituída, porque não foi constituída, é presente, né? Foi significa que existem outros elementos. Agora, é óbvio que a tabela periódica a qual todos os cientistas têm em mãos, essa tabela periódica, ela não significa, ou melhor, ela significa apenas 0,5% em 100% da tabela periódica cósmica universal. Porque é preciso entender que essa tabela periódica é constituída de todos os elementos, ou melhor, nosso organismo físico e também o nosso perispírito. É preciso entender isso, gente, porque existe uma tríade: matéria, espírito e Deus. E isso muitas pessoas não sabem. Então, o perispírito e todas as matérias, todos os elementos constitutivos da Terra, da atmosfera, da estratosfera, da ionosfera, todos os elementos que compõem um globo, todos os elementos que compõem um sol,
sóis, planetas, sistemas solares, galáxias. Não só galáxias, também as Via-Lácteas e por aí em diante. Tudo é constituído, ou melhor, constitutivo de um só elemento. Se eu disser a você que todos os elementos nesta tabela periódica que corresponde à constituição do nosso corpo físico é a mesma tabela periódica de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Plutão e Sol, galáxia, nebulosa, galáxias, Via-Lácteas. Você pode não acreditar, que também é um teu direito. Mas em questão de físico, Olha a importância. Aí é onde entra a compenetração com todos esses elementos. Porque você só passa a conhecer ou ter conhecimento do ser incriado ou incriável, incriado, a partir do momento que você se integra. Então, pensar que o nosso organismo ele necessita de todas as energias constituintes no universo, nos universos e em todas as dimensões. Para muitas pessoas isso não passa-se de uma aberração. Mas eu não me preocupo com isso. Nós precisamos nos compenetrar. Por que que os Budas, né, o budismo, aqueles monges, por que eles vivem, não vou dizer mais, porque a questão não é viver mais. A questão é viver melhor. Ter melhor saúde. Com quantos anos a pessoa desencarnou? Com 50 anos. Mas com uma saúde de quem tinha 15 anos. Com quantos anos a pessoa desencarnou? Com 100 anos, mas com uma saúde de quem tinha 30 anos. A questão é saúde. E não pensemos que esta questão encontra-se vinculada à prova e à expiação
Por que não? Porque Deus, usando aquele termo, Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele viva. E sim que ele se arrependa e viva. Nós precisamos de saúde. E quando é que nós buscamos saúde e onde nós buscamos saúde? Não devemos buscar saúde na alopatia, na psiquiatria. Calma lá. Calma lá. Nós não devemos crer nos fisiologistas. Calma lá. Nós não devemos nos empanturrar de medicamentos. Ninguém é doente. As pessoas estão doentes. Estão por qual motivo? Por desequilíbrio, por excesso de estresse, de cansaço, melancolia, ansiedade, angústia e depressão. Ah, mas aí entra a questão dos obsessores. Mas se nós tivéssemos mais equilíbrio, os obsessores não teriam sobre nós tanta ação quanto eles têm. Por isso, eles, aproveitando-se do ponto fraco o qual todos nós possuímos, eles nos derrotam. Porque eles encontram onde atuar. Então, nós não somos doentes, estamos doentes. Estamos, devido ao que nós acabamos de dizer. Então, onde buscar saúde? Meditação, relaxamento, natação, exercício, caminhada, deixar de lado o sedentarismo, obsessor, angústia, melancolia, ansiedade, depressão, detesta água fria. Você está com depressão? Tô. Sério? Sério. Aproveita nesse tempo frio para você afastar o teu obsessor do teu corpo. Sabe como que desabafa, como que espanta esse obsessor do teu corpo físico? Isso é simbólico, só para você analisar. Vai pro banheiro agora. Não, 3 horas da madrugada. Põe o despertador 3 horas da madrugada. Liga o chuveiro no frio. No máximo frio. E entra lá debaixo. E toma um banho de água gelada. Eu já tentei fazer isso. Mas eu confesso para você que eu continuo amando os meus obsessores. Continuo mesmo. Eu continuo amando eles. Porque, gente, é tão difícil. A hora que aquela água cai na coluna e ela escorre coluna abaixo. Ai, esconde o menino Jesus. Não deixa ele tomar banho na água fria, não. Tadinho dele. Já sofreu demais. Hora que aquela água gelada, ai meu Deus do céu, você molha um braço, você não quer molhar o outro. Obsessor detesta água fria. Calma lá. Obsessor detesta angústia, melancolia, ansiedade. Detesta.
Agora é preciso separar o joio do trigo. Enquanto você não aprende a se conectar com as leis do Criador, é preciso sim o assistente social, o psiquiatra, o psicólogo. É preciso o profissional da área médica. Porque se você não conhece nem a si próprio, você vai abandonar esses profissionais por quais motivos? E se esses seres se encontram aqui na Terra, é porque você necessita. Agora, com relação à depressão, a angústia, a melancolia e a ansiedade. Você pode me dizer assim, Luiz, mas você está tratando do assunto período terciário? Sim, só que vó, ela está aqui me dizendo algo para acrescentar de uma certa forma para orientar as pessoas. Você sabe quando uma angústia, uma melancolia, uma ansiedade, uma depressão passa, de acordo com o quadro clínico do psiquiatra, de fato a se tornar de fato um quadro clínico, por exemplo, melancolia, ansiedade, angústia, ansiedade, depressão. Você sabe quando começa a agravar esses quadros? Depois de 6 meses. Então, por exemplo, você tem angústia, melancolia, ansiedade, depressão e já vai para 6 meses, aí você tem que tomar cuidado. Toma cuidado porque o final pode chegar numa situação horrorosa. E eu posso dizer isso. Todos esses casos que chega a 6 meses, ou a pessoa vai parar no hospital psiquiátrico, se for, graças a Deus, que são muito bem atendidos. Pior são aqueles que optam pelo suicídio. Então, faça a conta aí, quantos meses faz que você está com esse quadro que você acha que você está. Agora, é preciso entender, gente, uma outra questão. Nós vamos partir para o outro vídeo nessa condição. Às vezes, a pessoa diz assim, eu sou portador de uma depressão, de uma melancolia, de uma ansiedade, de uma angústia, né? Mas por qual motivo? Porque eu perdi o namorado, ou vice-versa. Perdi o emprego, eu estou sem dinheiro, o meu periquito morreu, o meu bem-te-vi morreu. Você entende? A minha calça manchou. Você entendeu? Então, fulana me magoou, meu marido me magoou, meus filhos me magoam, né? Tentei passar numa prova do Enem, não consegui. Tô magoada. Fulana brigou comigo, estou magoada. Né? Gente, isso não é depressão. Isso não é melancolia, nem angústia, nem ansiedade.
Isso é um choque emocional e psicológico. Eu falo isso para você porque eu sofro disso. Experiência própria aqui, ó. Eu luto com isso 24 horas. Eu não me considero uma pessoa deprimida. Por mais que meu quadro não é fácil. Sabe por quê? Porque a minha depressão já é uma depressão espiritual. Olha quanta coisa existe. Depressão espiritual, depressão obsessiva, depressão possessiva e por aí em diante vai. Existem as depressões. Nós vamos partir para o próximo vídeo. Nós vamos continuar nesse mesmo vídeo.